Como líder do governo, venho participar sobre a reunião no Colégio de Líderes a respeito da PEC de minha autoria, PEC 16, dentro do universo das iniciativas que o Senado, o Congresso, a Câmara também, vem adotando para enfrentar esse momento que é emergencial de alta nos preços dos combustíveis que impactam a vida de todo cidadão. A PEC 16, hoje nós discutimos de forma absolutamente harmônica e construtiva. Isso é muito importante que seja. Há um sentimento, como eu já havia dito, de todos os líderes dos partidos no Senado, de que não fazer nada não é uma opção e que a PEC, com o aporte que o governo coloca nela de praticamente 30 bilhões, é um caminho. Há um receio de que os governadores, pelos últimos gestos que adotaram, não tenham a mesma sensibilidade com relação à população. E por isso, como é uma PEC autorizativa, para aqueles que zerarem o ICMS do diesel, é importante que ela seja eficaz. E se há esse receio, existem outros mecanismos que estão sendo, por iniciativa de diversos senadores, algumas emendas já protocoladas nesse sentido, que estão sendo avaliados e que há uma convergência no sentido de que chegue na ponta para o consumidor, especialmente o caminhoneiro, especialmente a dona de casa, que precisa do botijão de gás, a questão também, naturalmente, do etanol, para que mantenha a sua competitividade. Então, há uma convergência de que, possivelmente, alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios, tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, sejam mais eficazes. E diante dessa convergência, agora o relator, após ouvir os líderes do Senado Federal, ele vai poder avançar na discussão com o Ministério da Economia, discussão que eu venho participando já, para que seja garantido esse benefício na ponta a quem precisa, sem estourar as expectativas do Ministério da Economia. A gente está falando, sim, em 30 bilhões que o governo está disposto a colocar na mesa, e ele continua disposto a colocar na mesa e quer que chegue na ponta de forma eficaz, assim como é o desejo de todos os senadores, líderes e do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Dito isso, vou abrir aí, Bernardo, para as perguntas, por favor. Senador, bom dia. De onde viria qual a origem dos recursos? Vai furar o teto, não vai furar o teto? E realmente, então, a ideia é que seja feito um recuo, pegar esses 29 bi, quase 30 bi, que iria para compensação aos estados e investir em programas sociais, é isso? Exatamente. Os recursos são os recursos mesmos que o governo já havia disponibilizado, com uma segurança jurídica da possibilidade de excepcionalizar o teto por um momento emergencial, que é de emergência internacional. Todos os países do mundo estão cortando os impostos, estão buscando alternativas para que chegue na ponta para quem precisa esses benefícios. E o governo federal, a conta dele é em torno de 30 bilhões de reais, que é o gesto somado ao anterior, que é a questão da renúncia ao PIS, COFINS, CID, e por isso sempre disse, é um pacote ao todo de 50 bilhões de reais que o governo federal coloca por iniciativa aqui do Senado Federal, mas alinhado com o governo federal. Senador, quais são os auxílios que estão sendo discutidos? Há a possibilidade de aumentar o valor do Auxílio Brasil? Auxílio Brasil, ao Vale Gás, que são programas sociais em vigor, e o voucher do caminhoneiro. Pelo momento emergencial, que muitos dizem um estado de emergência, um estado internacional de emergência, justificaria tendo como critério o exercício fiscal, ou seja, até o final do ano, sem comprometer um novo mandato e permitindo que ao final do exercício fiscal seja avaliado se
esse remédio foi suficiente, se a guerra acabou, se o preço caiu ou se é necessário outras iniciativas. Lembrando, não há bala de prata, há um conjunto de iniciativas que o Senado, desde o início, vem se debruçando sobre. Mas, senador, a gente está falando de aumentar o valor do Auxílio Brasil para R$ 600 ou manter os R$ 400 e zerar a fila para o Auxílio Brasil? Existe uma discussão sobre a possibilidade de aumentar em R$ 200, excepcionalmente até o final do ano, o Auxílio Brasil, para que a dona de casa, aquele que está em casa e precisa gastar, seja na gasolina, seja no botijão de gás ou em algum combustível, energia, possa ter amenizado essa despesa, né? Então, seria o Auxílio Brasil, também o Auxílio Gás e o voucher caminhoneiro, estão sendo tratados. Espera aí, aqui. Eu queria perguntar, como é que o governo pretende fazer para não ferir a legislação eleitoral com a criação do voucher caminhoneiro? Bom, essa é uma questão que vem sendo discutida pelas áreas técnicas. Não tenho dúvida, até como advogado de origem, direito eleitoral que sou, que aqueles programas que estão em vigor, como o Auxílio Brasil e o Vale Gás, podem, sem nenhuma discussão, serem aumentados. E o voucher caminhoneiro, sim, porque é um momento de emergência internacional que está pressionando e que tem um impacto sobre as contas, né, dos brasileiros, sobre o valor do frete, sobre o valor do produto na gôndola dos supermercados. Acho que é a hora de que todos os poderes tenham essa mesma sensibilidade, porque no final tem alguém pagando essa conta. Espera aí, aqui. O senhor falou várias vezes aí sobre essa coisa dessa emergência internacional. O presidente teria que editar um decreto? Como isso se daria? E eu queria saber o alcance desse voucher dos caminhoneiros. Quantos seriam beneficiados com esse voucher? A ideia é que sejam todos os transportadores autônomos. O alcance que se discute é um voucher no valor de R$1.000, né? Isso teria um impacto no preço total do tanque, né? Talvez mais direto do que os governos zerarem o seu ICMS, pelo receio de que eles não tenham a sensibilidade com a população como vem demonstrando, né? Então, seria nessa ordem. Sobre o decreto? Sobre decreto, não há a menor necessidade de decreto de calamidade, a situação é emergencial internacional, né? Eu acabei de voltar em missão, fui palestrar em Portugal, e lá o que se discute são os mesmos instrumentos e também o corte de impostos. Os Estados Unidos fala também no corte de impostos. Então, acho que a caracterização de uma emergência internacional, ela é clara, é óbvia, inclusive, e quem coloca gasolina, diesel no tanque, sabe muito bem que isso é um momento temporário, decorrente de uma guerra, da qual não fazemos parte, mas sofremos as consequências e, por isso, é emergencial. Senador. Aqui, peraí, acho que... Essa questão eleitoral, essa proposta do voucher caminhoneiro já foi rejeitada, talvez no PLP 18, não estou lembrado, em projetos anteriores, por causa da questão eleitoral. Por que agora ela poderia ser implementada? É porque se trata de uma PEC? Não, na verdade, no PLP 18, o foco principal era a redução da alíquota do ICMS, né, dos estados, com base numa própria decisão do STF, que assim autoriza, considerando a necessidade, e é necessário, né? Quem vive sabe que há necessidade do combustível, da energia e do que foi colocado no PLP 18. A questão do voucher, ela vem sendo discutida já há muito tempo, né? Ela está aí no ar, vocês mesmos já noticiaram, e a PEC pode ser um instrumento. O que a gente quer? Que na ponta chegue o benefício. Não adianta dar 30 bilhões e os estados insensíveis à população não zerarem. Se a gente tivesse o compromisso dos estados em zerar, talvez esses auxílios emergenciais fossem desnecessários. Mas sem o compromisso, a maneira que tem é que chegue na ponta através de um voucher, sim. E é um programa social. Tem uma decisão, até o senador Mercedes Jesus, na reunião, colocou, de 2021, do STF, que entende que esses programas sociais estariam fora da questão eleitoral. E eu acho que o próprio governo e o próprio judiciário estão sensíveis a isso, porque algo tem que ser feito pela população no momento de emergência. Última pergunta. Líder, em relação ao Auxílio Brasil especificamente, a discussão principal é sobre aumentar o valor e sobre zerar a fila não é um foco
no início? Isso está sendo discutido com o Ministério da Economia, possibilidade de ampliar a base, né, ou aumentar o valor. Aí é uma conta econômica que, com toda a boa vontade que tem tido o governo federal em atacar essas questões, eles farão junto com o relator. Eu, como autor da PEC, até quero deixar claro a todos que me sinto muito à vontade em deixar o relator conduzir, lógico que eu vou acompanhar o seu relatório, já seria assim, da maneira que bem entender, mas agora legitimado por essa reunião de líderes ocorrida hoje. Se as contas com o governo chegarem a um bom termo até o final da semana, o ideal é que entre em pauta na semana que vem, na terça ou na quarta-feira. Depende muito aí, sim, do relator e da sua equipe. O governo está dizendo que os R$600 já está definido, que vai aumentar. O governo está dizendo isso. O governo está sinalizando de que é possível aumentar em R$200, mas tem toda uma conta, que não é uma iniciativa isolada, é um conjunto de iniciativas que o governo tem que se debruçar também sobre a outra conta. Líder, não gente, sei vai lá agora. Isso vai estar na PEC, mas como é que vai ser o cadastro dos caminhoneiros? Isso é por regulamentação do Ministério da Economia. Foi abandonado, então, esse repasse aos estados, repasse aos estados, que a ideia inicial de zerar esse ICMS foi abandonada? Não, ela não foi abandonada a ideia. Se tiver o compromisso dos estados, é a melhor proposta, zerar o ICMS. É a proposta original, a proposta do governo e a melhor. Mas o mínimo receio pelos atos que os governadores vêm adotando, né, insensíveis ao momento e à população, nos fazem levar a essas outras alternativas, porque o que quer o governo, e principalmente o Senado, é que chegue na ponta para quem paga o preço do combustível. Senador, por favor, senador, só uma pergunta. Senador, ontem o presidente...